Aleluia, amém, queridos? Voltamos aí. Se você perdeu alguma coisinha aí nessa primeira introdução da aula, depois você me fala. E nós estamos aí então em definições. As definições específicas sobre a questão do canon. Porque alguns foram considerados canon sagrados e outros foram apócrifos. Então vamos lá para definições. Aqui no meu está na página 146. A palavra canon veio do latim canon, que significa cana. Tratava-se de uma planta usada de várias maneiras para medir e pautar. Assim sendo, o termo passou a significar regra ou pauta. E mais tarde, uma lista de coisas ou itens escritos em uma coluna. O vocábulo canon, por extensão, passou a significar regra ou padrão. Então, o canon é a regra, o canon é a base usada para estabelecer os livros do Novo Testamento que seriam considerados sagrados. Na lista de livros aceitos pela igreja em geral, como livros que foram escritos sobre a inspiração divina, os quais por isso mesmo são usados como regras de fé e da experiência prática da religião cristã. Numa análise do canon no Novo Testamento, é mísero examinarmos o desenvolvimento da autoridade e da aceitação dos 27 livros que hoje em dia são reputados canônicos. E também precisamos examinar a historicidade de cada um deles. Então vamos lá. Os canones literários são importantes porque são as obras genuínas de um autor que pode revelar o seu pensamento. A inclusão de escritos espúrios na lista deformaria e exprimiria erradamente os princípios que ele desejava apresentar. Então vamos lá. O livro era escolhido para ser colocado no canon. Tinha que conhecer a história, os autores, a veracidade do que foi escrito na época, a originalidade daquilo que foi escrito naquela época, para que então ele fosse considerado um livro sagrado, um livro a ser colocado dentro do canon. Então não era só chegar lá com a história contada, tinha que provar a história daquele livro. A gramática era uma das regras, a cronologia, a tabela, a data, a forma da literatura em que foi escrita a obra, tudo isso era atribuído para que se somasse ao autor e então poderia ser considerado um livro sagrado ou um livro do canon. Outra coisa importante aí, o canon não pode ser determinante ou determinado unicamente pela aceitação dos vários livros do Novo Testamento pela igreja. Alguns foram recebidos prontamente e em muitas igrejas, alguns outros foram aceitos com certa hesitação por certas igrejas e até rejeitados por outras. E alguns outros ainda só foram mencionados em data relativamente tardia, ou então foi positivamente disputado o seu direito de ser incluído ou não no canon. Os preceitos locais, os gostos individuais podiam influenciar o veredito que fora transmitido pelas igrejas e escritores da antiguidade. Apesar deste fato, o que uma pessoa ou setor da igreja rejeitava, aceitava em outra pessoa ou em outro setor. Não era tão pouco verdade que aqueles que tinham a responsabilidade de julgar fossem tão destituídos de espírito crítico que aceitassem qualquer coisa que impressionasse a sua imaginação, independentemente dos seus méritos inerentes. A crítica dos antigos não era menos falível do que as dos especialistas modernos. Por outro lado, os antigos tinham acesso a registros e tradições que já não existem mais nos dias atuais, se precisássemos ter a prova a veracidade de um desses livros. Então, além de toda essa questão histórica, de cultura, de época,
quando eles iam julgar e analisar o livro, eles tinham à mão a história, eles tinham à mão documentos que ainda não existiam e que na época poderiam ajudar a provar a veracidade do livro e a considerar inspirado ou não, que ele entraria no canon ou não. E uma observação que o autor fez aqui é, assim como hoje nós temos tantos críticos bons que observam e zelam pela palavra, ainda hoje existem, também daquela maneira no Antigo Tempo, no Antigo Testamento, na época da escrita do Novo Testamento, eles tinham essa mesma preocupação. Então não era escrito, colocado, feito de qualquer maneira, mas havia uma preocupação, havia um desejo de fazer com qualidade, de fazer bem feito, de fazer com amor. Ok? Se os críticos acima apontados não são suficientes, então o que será? O verdadeiro critério da canonicidade é a inspiração. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. Então o ponto principal é inspiração. Por outras palavras, aquilo que foi dado por inspiração de Deus era escriturístico, se as escrituras significaram um registro escrito da palavra de Deus revestida de autoridade. Se esse critério foi adotado como definitivo, há que responder à próxima pergunta: como se demonstra a inspiração? Os livros do Novo Testamento não começam todos com a afirmação de que foram inspirados por Deus. Alguns relacionam-se com assuntos muito vulgares, outros contêm enigmas históricos, literários e teológicos que só com dificuldade podemos resolver. Será possível demonstrar a sua inspiração a contento de todos? Vamos lá. A resposta a esse problema é tripla. Primeiro, a inspiração de todo documento pode ser apoiada pelo seu conteúdo que não tem mudança. Ele fala no começo, ele fala no meio, ele fala no fim. Ele fala a mesma história aqui no Brasil, que é o mesmo que se fala nos Estados Unidos, que é o mesmo que se fala em qualquer país do mundo. Segundo, essa inspiração pode ser corroborada pelo seu efeito moral. Finalmente, o testemunho histórico da igreja cristã mostrará o seu valor, que era dado a estes livros, se bem que a igreja fizesse com que eles fossem inspirados ou canônicos. Com respeito ao seu conteúdo, que não mudava, intrínseco, todo ele tem como tema central a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Os evangelhos são biográficos, os atos registram-nos os efeitos históricos da sua personalidade, e as epístolas prendem-se com ensinamentos teológicos práticos que demandam da contemplação da sua pessoa. E o Apocalipse prediz a sua relação com o futuro. Pronto, qual a dúvida? Aí agora fica claro a canonicidade, os livros serem considerados canon. A mensagem referente à pessoa de Cristo era única. No primeiro século não eram desconhecidos cultos tendo indivíduos como fulcro, mas esses indivíduos eram míticos, ou então, se eram históricos, a sua adoração não perdurava. Esta mensagem única gira em torno dos livros chamados canônicos. Mais uma prova: tudo que roda, tudo que falava, tudo que envolvia os livros canônicos, considerados canônicos, são os livros que falavam, que envolviam, que tratavam de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, do chamado de Jesus, da continuação da vida de Jesus, da morte de Jesus. Os que não eram considerados canônicos eram livros que tratavam de outras pessoas ou de outros assuntos, e que Jesus não era o centro. Até hoje, você quer definir uma igreja, uma seita, você quer definir se aquele lugar é de Deus ou não é? Quem é o centro lá? Quem é o principal? Quem é o que dá acesso e liga o acesso a Deus? É o homem? É alguém? Tem um outro livro que não é a Bíblia? Então não preciso falar mais nada. Pastor Marcelo, Sim. Estava conversando até com um rapaz que foi dar uma aula para a gente, né? Sobre esses coach. O que você acha?
Eu sou coach profissional, eu fui coach, eu dei palestra, treinamento profissional metade da minha vida. Mas coach evangélico não existe. Porque se eu for um coach evangélico, eu dispenso o Espírito Santo. Eu não estou falando de mentoria. A mentoria profissional é uma coisa. Que você vai numa empresa, você ajuda o cara, você treina ele, você ensina ele sobre o que é recursos humanos, o que é financeiro, o que é departamento, isso é uma coisa. Dar uma palestra, um treinamento profissional, um coach, um treinador, lá fora profissional é uma coisa. Eu ser um coach evangélico gospel, um treinador, alguém que treina, que capacita o Espírito Santo. Então quem é o coach evangélico é Jesus, é o Espírito Santo. É ele que treina e capacita. Não, eu sou um mestre. Peraí, é diferente. Um mestre é alguém chamado por Deus, treinado por Deus, para ensinar, para conduzir a palavra, para levantar, para preparar. A Bíblia diz, ainda que tenha muitos aios, são mestres, treinadores, pessoas que vão te ensinar. Mas existe uma única paternidade. Então esquece a ideia da paternidade. Paternidade existe uma. Mas existe aios, mestres que vão nos ensinar e nos mostrar a palavra. Ponto. Não, o coach é alguém específico levantado para te treinar. Olha, eu vou te ensinar como ganhar alma. Eu vou te ensinar como fazer a igreja crescer. Eu vou te ensinar. Isso não existe. Fala de motivações, né? Isso. Então o Espírito Santo daqui a pouco o povo está criando. Motivacional ele agora. O cara é motivacional, não é? Não é que não pode motivar, pode, irmãos, lógico. O problema não é motivar pelo Espírito. Sim. Mas quando eu digo, cara, você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, você é capaz sozinho. Escreva e coloque lá na sua geladeira, no seu armário, no seu guarda-roupa. Você vai conseguir esta casa de 7 cômodos e você não precisa de ninguém. E o Espírito Santo? Então eu posso dizer, você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te dar força, te calar. E mudou a história agora. Só que tem uns que não. Eu tenho amigos, coach, palestrantes grandes. Eu tenho um amigo que agora deu uma palestra para mais de 3.000 pessoas. E no final ele encerrou com um apelo. 30 pessoas aceitou Jesus. Ele é coach profissional, palestrante. Já está num nível muito grande. E no final das palestras dele, ele leva o violão, ele ligou, e no meio do congresso, com mais de 3.000 pessoas, ele deu todos esses incentivos e falou do Espírito Santo, falou de Deus, no final ele fez o apelo, e 30 pessoas aceitou Jesus. Todos empresários. Então, só que hoje as pessoas têm pegado o coach, e o motivador, e têm tirado o Espírito Santo. Então não dá. Vida que segue? Então vamos lá. A mensagem referente à pessoa de Cristo é única e tudo mais. Em efeito ético e espiritual, os livros canônicos são diferentes. Toda a literatura pode registrar o pensamento humano. Algumas obras podem influenciá-lo profundamente. Mas os livros do Novo Testamento transformam-nos. O seu poder constitui uma boa prova da inspiração, se bem que esta prova possa parecer altamente subjetiva, por se basear na reação humana à palavra escrita. No entanto, é válido. Os escritos do Novo Testamento não constituem só leituras proveitosas, são também potentes e dinâmicas. Pensando por esta palavra, os escritos do Novo Testamento não são só leituras, mas são potentes e dinâmicas. Eu posso usar elas como motivação, como por exemplo, se você pegar a palavra dunamis, dinamite, poder, explosão, você recebe algo novo, mas vem do Espírito. Então sozinho você não consegue. O seu efeito moral é demonstrado pelo poder dentro da igreja cristã. As provas da mensagem divina e do poder moral destes livros não podem ser aplicadas com sucesso por um único indivíduo, numa esfera limitada.
para que não se argumente que a dinâmica do cânon era apenas o efeito fortuito produzido pela reação acidental, temporão ou temperamento. Quanto ao testemunho externo daqueles que as conheciam e utilizavam, são unânimes em mostrar que elas provêm de Deus, tornam-se mais seguras os critérios da canonicidade. Então, não era considerado canon porque tinha uma expressão de milagre, ou porque uma pessoa foi atingida, mas quando havia mudança em todo um grupo, quando havia transformação, quando havia restauração, quando havia renovação em todo um grupo, então eram considerados canônicos. Algumas evidências internas. Vocês estão comigo aí? Amém. Ao analisar o Novo Testamento, conclui-se que os seus autores escreveram com autoridade canônica. Logo de início, certas informações e aspectos da mensagem de Jesus eram transmitidas de pessoa em pessoa como palavra de Deus. Em Gálatas, Paulo se asseverava que o Evangelho não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Em 1 Coríntios, definiu o Evangelho como sendo uma mensagem divina. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo não afirmava que tivesse ele quem dera origem a esta mensagem, antes a recebeu. Estão comigo? Amém. Encontramos, portanto, nesses escritos uma reivindicação canônica, sagrada. Primeiro, porque os escritos não tinham origem do apóstolo, porque, conforme ele mesmo diz, é a palavra de Deus. E, segundo, porque seus escritos, ou esses escritos, produzem grandes efeitos na vida daqueles que criam. A coleção das epístolas de Paulo logo se tornou um canon, pois o próprio Pedro, em sua segunda epístola, se refere a ele, Paulo, como escritor inspirado por Deus. Nem todos os escritos do Novo Testamento contêm alusões semelhantes, mas todos eles possuem, sim, característica divina e autêntica. Isso são evidências internas. Evidências externas. Estão comigo aí? Amém. Conforme já observamos, a decisão deste problema do canon não podia ser tomada arbitrariamente por uma só pessoa ou por um grupo local. A distinção entre os livros canônicos e não canônicos foi produto de uma consciência espiritual em desenvolvimento, numa data recuada. Porém, traçam-se linhas de discriminação. Nem foram esses tampouco meramente os resultados de preferências ou preconceitos pessoais alheios em um espírito crítico. A igreja não determinou o canon, mas tão somente conheceu. No sentido mais amplo, nenhum concílio eclesiástico poderia criar um canon se a inspiração e a qualidade essencial da canonicidade, porque nenhum grupo ou concílio podia insuflar inspiração em uma obra já existente. Tudo quanto os concílios podiam fazer era dar sua opinião acerca dos livros que eram canônicos e do que não eram, e depois deixar que a história justificasse, invalidasse ou desse o veredito. Então não foram eles que decidiram, o canon já existia, Deus já tinha traçado. Eles analisavam, pensavam, viam, e a própria história foi definindo o que era considerado verídico e o que não era. Estão comigo? As citações, é claro, podem ser disputadas, visto poder ser tão indireta que a sua origem se torne incerta. Em muitos exemplos, porém, mesmo que a citação seja inexata, o seu vocabulário ou conteúdo identifica-se como pertencendo a algum livro que o autor da citação deve ter conhecido e usado, de forma que valida ou é válido para todos os fins práticos. Ou seja,
todo o Novo Testamento, quando um autor cita uma passagem ou até mesmo um livro, ele já sabia que já havia sido lido, falado, citado, e ele usou aquela passagem para trazer uma nova narrativa, mas já usando algo que já estava escrito. Então isso valida, isso confirma a autenticidade do canon. Ok? Alguma dúvida ou alguma pergunta aí? Nessa segunda parte? Nós vamos então para uma revisão geral. Está todo mundo ok? Amém. Então, próximo nós vamos falar sobre revisão geral.